Muito bem. Boa noite, Neuzélia. Boa noite a todos nós, né? Todos nós, graças a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, mais uma vez, estudando o miudinho do Evangelho, hoje no capítulo 115. Pedimos nesse momento o amparo dos amigos espirituais, lá do Francisco de Assis, que possamos estar neste momento elevando nossos pensamentos, nossos corações, vinculados a todos eles, aos irmãozinhos que possam estar necessitando de amparo, que Jesus possa nos iluminar, nos intuir, para que o trabalho seja realizado da melhor forma possível. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, hoje a gente começa um capítulo novo, né? Segundo o Aloysio, eu não sabia, você conhecia essa palavra? Perícope? Você já conhecia? Não. Eu também não, eu fui lá olhar, é uma nova perícope, é uma passagem da Bíblia, algum texto, que é utilizado para leitura durante o estudo, é o tema, né? Quando a gente for falar alguma coisa, a gente fala assim, ó, a perícope de hoje, nem tema o pessoal não entende, quem dirá perícope, né? Eu achei bonitinho, porque, né, aprender é bom, né? A gente tem que ir aprendendo. Aprendendo, né? E aí ele fala, né, que é um tema muito importante, que dá muito debate, mas que também é muito atual, e que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Que a gente, nos outros capítulos, nós vimos a questão do jugo, né, do jugo de Jesus, do jugo dos rabinos, de como o pessoal entendia, né, a interpretação da lei, né? Isso que é complicado, cada um interpreta a seu modo, de uma forma que lhe convém, não é? Duas formas diferentes. Quando ele começou a falar, e realmente é um pouco difícil de entender, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti há muito tempo atrás, eu tinha feito umas anotações dela. Aí eu fui procurar lá, achei as anotações que eu tinha feito, é uma palestra do Décio Iandoli Júnior, que ele fala sobre ética e moral, e ele traz a diferença, porque a gente confunde ética com moral. Então, ele fala assim, a gente vive, nós vivemos, né, hoje em dia, e acho que sempre vivemos, sei lá, em crise de valores éticos e morais. E a gente tem uma tendência de terceirizar, né, de colocar a culpa, de responsabilizar outras pessoas, culpar outras pessoas, se esconder embaixo de uma regra ou de alguma instituição religiosa aquilo que a gente faz que não pode ser tão bom. Então, ele vai explicar o seguinte, o que é a ética? É a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar essa finalidade, preconizando juízos de valor que permitem distinguir entre o bem e o mal. Então, a ética ela tem por objetivo facilitar a realização das pessoas. Ela se preocupa e pretende conseguir, através da ética, você conseguir a perfeição do homem, que ele seja melhor, né? Um homem ético é um homem melhor. Aí ele vai falar o seguinte, que a ética é a ciência da moral. É o estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos agir. Então, a moral, é o domínio da filosofia que se ocupa com os problemas relativos à conduta dos homens na sua vida pessoal e social. Então, a ética é a teoria e a moral é a prática. Então, moral é uma coisa que geralmente é do bem. E moral é algo que a sociedade não vai aceitar, mas dentro de um padrão. Então, a moral, o que são? Os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidas por uma determinada sociedade em um determinado período de tempo. Então, às vezes, o que é moral hoje, às vezes, não era ontem. O que é moral ontem, talvez não fosse ontem, e vice-versa, né? Então, a ética, enquanto ciência, é uma ciência, então ela busca a verdade, e a verdade é imutável. Se mudou, é porque não era verdade. Por que a ciência está sempre buscando alguma coisa? Por isso que eles falam que a ciência não tem ponto, ela tem ponto e vírgula. Então, se você está agindo de uma forma ética,
é a forma certa de agir, né? Moral é o que nesse momento nós combinamos do que pode ou não pode ser feito. Ela depende de onde estamos, em que tempo vivemos, em que sociedade nós estamos. A ética é uma reflexão sobre a moral. Então, a ética vai estudando a moral para ver, isso, e vai reavaliando. Isso aí está certo ou não está certo? Mas uma regra muito simples, a ética pode dizer que a moral está errada. Na prática, nem sempre o que é considerado moral na sociedade é certo ou ético. Então, por exemplo, a escravidão. A escravidão, na época, há muitos anos, antigamente, era moral. Não era ético, mas era moral, porque as pessoas faziam, né? Ele fala da questão do aborto. Então, se num país é permitido o aborto, aí ele é moral. Mas nunca é ético. Porque mesmo nesses países onde o aborto é reconhecido e é moral e é legal, vamos dizer assim, existem a maioria das mulheres que o praticam depois tem problemas conscienciais. Elas desenvolvem algum problema, muitas delas ficam assim, né? Porque a maternidade é uma coisa nata na mulher. Então, se ela faz uma coisa que vai contra a natureza dela, contra a consciência dela, embora seja moral e legal, não é ético. Né? Então, muita gente... Então, quando tem alguém sendo prejudicado, não é ético. Quando uma sociedade libera, né, e legaliza o aborto, o que ela faz? Ela desqualifica o feto, como se o feto não fosse um ser humano. Por isso que aí é uma desculpa para dizer que não está prejudicando ninguém, porque já se o feto não é um ser humano, não está prejudicando ninguém. Então, por isso que se torna aparentemente ético, mas é só moral. Então, a regra moral, ela muda de acordo com os nossos interesses, mas a ética não. Então, é por isso que ele vai... Achei que essa foi uma outra forma de explicar também, porque que acontece? O Décio também fala na heteronomia e a autonomia. A heteronomia é quando você permite que uma instituição, uma religião, tome conta da sua vida e resolva, impõe as regras. Jesus já trouxe uma outra ideia né, o espiritismo, inclusive, da consciência. Quem manda é a consciência. E não as regras impostas por uma religião que nem sempre estão de acordo. Por isso que a gente vem, aí ele fala assim, por que a gente vai estudar a Bíblia? Para poder ir lá ver o que foi falado de fato, porque muita coisa se perdeu no caminho, porque as religiões foram impondo regras que necessariamente não são válidas, não são exatamente aquilo que Jesus quis dizer. Então, Jesus vem trazer uma visão positiva do que a gente precisa, do que a gente deve fazer, e ele não vem proibir a gente. Porque na lei mosaica tinha um monte de não, né? Não roubar, não, são 10 nãos. Jesus já veio trazer o quê? A autonomia. Você manda na sua vida, mas também tem responsabilidade. A responsabilidade é sua e não da igreja. Então, Jesus, segundo o Décio, ele fala que Jesus traz o remédio. Qual que é o remédio? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E qual que é a posologia? Não fazer ao outro aquilo que você não quer que ele te faça. E aí ele fala que todos nós vamos conseguir algum dia, porque essa é a lei. E ele finaliza, antes da gente falar o versículo, quando tudo parece ruir, que a gente tem que ser otimista. Porque a covardia vai perguntar, é seguro? O comodismo vai perguntar, é popular? E a etiqueta vai perguntar, é elegante? Mas a consciência pergunta, é correto? Então, às vezes, não é seguro, não é popular e nem elegante, mas é correto. Porque a moral deve ser ditada pela consciência e não pela conveniência. Né? E por que a gente está falando isso tudo?
para a gente entender um pouco do que é ética, moral, do que ele vai explicar, que ele fala mais da casuística, que mais ou menos é isso, né? O capítulo de hoje, Mateus 12, versículo 1, diz: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então, os fariseus, eles foram contrários, né? Eles acharam ruim como Jesus estão comendo. Então, o que nós vamos estudar hoje é porque eles estavam fazendo alguma coisa errada porque era sábado. E sábado era dia de quê? Né? Você quer continuar? Senão eu estou falando demais. Não, aí a gente vê o seguinte, né? Dentro dessa proposta, é como Jesus olha para a vida, né? E como nós olhamos para a vida. Então, existia lá um embate, né? Nas duas maneiras de viver, e os fariseus queriam testar Jesus, né? Porque os discípulos estavam com fome, então eles pegaram a comida, né, para comer. E também o outro aspecto foi a cura, né, no sábado que Jesus fez em pé no templo da mão mirrada, né? E aí eles queriam, de qualquer maneira, por uma questão moral que eles tinham estabelecido, né, falar que Jesus, né, estava uma visão, duas maneiras de encarar a vida, né? A visão de Jesus e a visão dos fariseus. Que eu acho que hoje a gente tem bem essa proposta, né, de ser bem fariseus. Eu quero encarar a vida como Jesus encarava, ou mas eu continuar fosse fazendo aquilo que eu quero, né? aquilo que me convém, né? Aquilo que eu acho que me convém, porque na verdade nem é. É verdade. É uma visão nossa, Não me né? convém. Mas não convém, né, que a gente faça, né? Então a gente tem aqui esse equívoco interpretativo. E aí ele vai falar justamente do sábado, porque a única coisa que não se podia fazer no sábado, né? Essa questão do jejum que eles falam, né? É uma coisa muito errada, porque os discípulos tinham fome, eles foram lá e comiam. E o erro que era de interpretativo, né, que era proibido jejuar no sábado, dentro da cultura, né, judaica na época, né? Mas na realidade eu achei interessante porque ele fala assim: não é questão de comer, é porque você podia passar na seara, né? E se você tivesse fome, você podia pegar o que pegar fosse suficiente para a sua alimentação para a só. sua fome. Se você pegasse a mais, né, e aí ainda tem lá o versículo, né? Vou até ler, porque é bem interessante. Deuteronômio. Né? Que ele fala o seguinte, olha: quando entrardes na vinha de teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levará no cesto. Quando entrardes na seara de teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, quer dizer, falando, se você tem fome, você podia pegar, mas não o excesso, porque se você pegasse a mais do que você precisa, você pegaria para quê? Para comercializar. E o comércio, né, já era entendimento de furto, porque você não ia pegar, você ia usar o trabalho do outro não para se alimentar, mas para furtar, né, levar vantagem em cima disso. Então, ele fala também da questão do sábado, né, da gente não poder trabalhar no sábado no benefício próprio, né? E aí é onde vai nessa questão da casuística, né? Que ele vai na Bíblia de Jerusalém. Você quer falar um pouquinho da Bíblia aí? Não, eu achei um outro negócio que porque eu fiquei antes de mexer com isso, eu pensei assim: se é sábado, por que para algumas religiões virou domingo? Não é? Porque domingo é o primeiro dia e sábado é o sétimo. Que aí depois ele vai explicar que não tem nada a ver com sábado, com domingo, mas o fato é que o pessoal existe até umas discussões por que seria domingo.
E aí, dentro de algumas doutrinas, eles passaram a descansar, ou comemorar, ou consagrar, que na verdade não é nem é uma questão de... Porque a gente entende errado, a gente acha que descanso, que é para ficar à toa, que sábado, ou seja sábado, seja domingo, é um momento de lazer. E não é isso que está falando. Ele fala que é um momento de consagração, é um momento de você conversar com Deus. Mas fora isso, além deles terem entendido que era sábado, passou para domingo por causa porque não foi no primeiro dia da semana que Jesus apareceu, depois de crucificado, para Maria Madalena, né? Aí fala assim, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Por isso que eles passaram a fazer acharam que era melhor, mas não está escrito em lugar nenhum. Isso simplesmente alguém resolveu. Também é uma arbitrariedade, é uma coisa assim, um dogma que se criou. Tirou do sábado, passou para o domingo, porque alguém achou que era melhor no domingo. Mas, como a gente vai dar entendimento depois, não é uma questão de sábado ou domingo, ou segunda ou quarta, porque na realidade Shabat, na realidade não significa sábado, mas significa Sheba, né? Que ele fala, deixa eu ver, eu anotei isso aqui no lugar. Está mais para trás. Shabat vem do verbo Sheba, que significa fim ou pausa. Mas na concepção judaica existem sempre ciclos, quer dizer, que nunca termina. Então tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo tem a pausa, mas depois começa tudo de novo. Então fica um ciclo, quer dizer, na realidade, o que é esse? Aí até ele fala, né, que no caso deles, eles estudam na quarta-feira, então a quarta-feira para eles é o sábado, ou seja, não é um sábado porque é um sábado da semana, mas é um dia que você para consagrar, para estudar, para falar com Deus, né? Para ouvir Deus e falar com Ele. E aqui, quando ele fala lá na Bíblia do Peregrino, né? Ele fala assim, que é a escritura tomada como norma de conduta, ou seja, baseado na Bíblia, de acordo com uma conduta. Se você pega uma escritura, né? Que está escrito lá na Bíblia, e você vai usá-la como um jugo, que é o que está escrito lá. No sábado, o que tem que fazer no sábado? Que na realidade é a pausa. Desacredita a casuística proposta, ou seja, a interpretação. Você pega um texto e aí você vai interpretar ele e joga por cima dele, que é o que ele fala, joga por cima dele ali uma interpretação. E aí essa interpretação vai virar uma lei, uma regra, uma nova norma. E aí vai criando. E aí ele levou isso para a doutrina espírita também, que eu achei interessante, porque muitas vezes você pega, às vezes, uma pessoa que já tem muito tempo, e ela começa a criar situações e dizer coisas que as pessoas mais simples começam a acreditar naquilo. Então, por isso que ele fala que ciência demais aproxima de Deus e ciência de menos afasta, porque quando você não sabe tudo, você não tem um estudo profundo, você começa a fazer interpretações erradas e começa a criar. Por isso que às vezes tem que voltar lá para estudar, por isso que às vezes aparecem os profetas, porque os profetas, eles têm, a gente já falou assim, em outros estudos, que o profeta tem uma experiência particular com Deus. Ele fez esse sábado, vamos dizer assim, um profeta é uma pessoa que vive dentro de um sábado, ele está sempre em contato, ele tem uma conexão forte com Deus, tem uma experiência divina, recebe essa mensagem, só que aí, como é uma mensagem pura, que vai ter que mudar muitas coisas, os sacerdotes que criaram, né, que fizeram a casuística, que criaram uma nova lei moral baseado nos interesses deles, ficam incomodados.
é onde que todo profeta incomoda o sacerdote. Porque ele traz uma verdade nova, ou até antiga, que estava coberta, né, no caso, porque a casuística ela cobre a verdade. Ela cria uma situação de acordo com a conveniência da pessoa, de acordo com aquilo que lhe convém. Tanto é que no caso dos fariseus, né, a gente já estudou para trás, que o julgo deles era pesado, porque eles obrigavam as pessoas a fazer muitas coisas, né? Tinha aquele negócio de lavar, ela tinha que lavar a mão. Não que lavar a mão seja ruim também, ainda mais agora nessa época, a gente tem que lavar a mão toda hora mesmo. Mas aqueles ritos, né? Que tipo assim, se você não fizer isso, você vai para o inferno e vai queimar eternamente. Isso tudo são coisas que foram criadas que, na realidade, a gente sabe que não acontece, né? O que mais, Zé? Pode falar um pouquinho. É que a gente não pode se escravizar a isso, né? A uma instituição legal ou às suas interpretações. Porque houve muito abuso nesse sentido deles. Eles criaram regras de condutas em cima do aspecto religioso para absolver ou condenar. Então, quem fazia o que era de interesse deles era absolvido, e quem fazia o contrário era condenado. E é por isso que Jesus ficou tranquilo com os discípulos e falou: vocês estão com fome, pode ir lá comer. E enfrentou, né? Fez a cura, né, da mão lá em pleno tempo, em pleno sábado, para mostrar que, na realidade, toda aquela visão dele estava incorreta, né? É um aspecto assim, ele se contrapôs ao farisaísmo, mostrando para a gente que a gente não é para ficar preso a convenções. Que o que a gente tem que dedicar a Deus é essa consagração, é o tempo. Então, essa questão tirar o espírito da letra mesmo, né? E aí eu achei muito interessante que ele deu um exemplo assim, o que a gente faz, por exemplo, hoje, segunda noite? Se eu tivesse uma outra atividade por fazer, não, mas eu escolhi dedicar esse tempo a Jesus, à medida que a gente está aqui estudando. Então, todo o tempo que você tem essa pausa para se dedicar, né, esse tempo a Jesus, você está ali pronto para ouvir a voz de Deus. O que ele tem, sem convenções, sem falar isso pode, isso não pode. Porque não adianta, toda proibição, aí entra o aspecto da doutrina espírita, que você não paga para analisar o porquê, como, você está desenvolvendo uma fé cega. E a proposta de Jesus não era essa. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, a gente continua tendo regras para julgar, para absolver as pessoas. A questão do aborto, por exemplo. O que adianta, por exemplo, você falar com uma pessoa assim, se ela, por exemplo, vier desabafar com você, aí assim, ela chegar perto de você e você fazer um discurso contrário ao aborto, tipo assim, eu não peco, você pecou, você foi errada. Em que você ajuda um espírito quando você faz esse julgamento baseado numa regra? Agora, o que você pode ajudar a pessoa? A ter esse entendimento, a parar, ouvir Deus, o que Deus acha disso, e a partir daí ela mesma vai tomar consciência e vai ter essa transformação, mas com o entendimento que o que ela fez não foi legal, mas que Deus não vai colocar o julgamento, né? Igual eles falam, vai para o inferno, vai ter essa questão toda. Não, você vai ter outras oportunidades de se redimir em relação aos erros que a gente tem. Como tem o aborto, tem outros erros que a gente faz. E o farisaísmo era justamente isso, esse aspecto punitivo, né? Isso pode, isso não pode, está certo, está errado. E Jesus veio dar esse tempo, mostrar para a gente que o sábado, na realidade, é essa pausa, essa consagração que a gente tem que parar tudo mesmo, para se dedicar a Deus, para entrar em sintonia com Ele, para entender suas leis, para que a gente possa realmente
E ele traz aquele texto do padre Roland Devaux que eu achei legal. Tornou-se um dia pegar um dia consagrado a Yahvé, um dízimo de tempo. Um dízimo, né? Quer dizer, um pouquinho de tempo. Dízimo é uma 10ª parte, né? Como os primogênitos do rebanho ou as primícias das colheitas, que antigamente era isso, né? O primeiro que nasce, o bezerrinho, a ovelhinha mais perfeita e melhor, a primogênita dele era doada, né? Era dedicada a Deus. A primeira colheita, não é? Então, só que aí um dízimo de trabalho dos próximos dias. E a gente também tem que ter esse dízimo. E aí a gente tem essa, até falei na semana passada, a questão de trabalho, de meditação. Por que a gente tem que marcar uma hora, né? Tem que ser uma hora, que é lógico que você tem que ter uma disciplina. Nós temos, por exemplo, esse estudo que a gente faz. Mas durante o seu dia, quantas pausas, quantas vezes você pode, e às vezes até no momento de trabalho, fazendo alguma tarefa mesmo até que te dê dinheiro, mas que você faça ela com prazer, com alegria, com satisfação, você está dando, é um dízimo que você está dando. Porque você está contribuindo de alguma forma para que uma sociedade seja melhor. Tudo que você faz pelo bem, com bem, de boa vontade, né? Mas a gente não pensa, né? A gente não faz. Quanto tempo a gente dedica de fato, né? De repente, o que a gente faz no sábado ou no domingo ou no nosso dia a dia, né? O importante não é o trabalhar, não é questão de trabalhar ou descansar, é a consagração do tempo para Deus, para Ele falar com você. E como é que Ele vai falar com você? No silêncio, né? Ele fala, no silêncio, na comunhão. Porque é quando você faz esse silêncio, que você se interioriza, que você dá esse tempo para Deus, né? Você doa esse tempo para Deus, Ele vai falar com você. E quando Ele fala, você vai ouvir e as ideias vão surgir, e você vai ter novas intuições para você poder agir a seu favor mesmo, muitas vezes, né? Então, o fariseu ele entendia o sábado de uma forma muito distorcida, de acordo com o quê? Com a sua própria conveniência. Tirou do contexto e aí fez um monte de listas, né, do que podia, do que não podia, das regras que deviam ser, e o que é pior, era um fanatismo, né, uma coisa, ou seja, ele fala que era um tempo, um sábado, que era consagrado não a Deus, mas a uma religião, a regras e dogmas que foram impostos, né? Mas no sábado de Jesus só precisa do quê? Da sintonia, mais nada. Tudo que você precisa no sábado, nessa pausa para conversar com Deus, é uma sintonia com Deus, com Jesus, sem rigor demais, sem tanta burocracia, não é? E ali ele vai trazer a introdução do Evangelho. Tá aí com você também? Antes também, né, Rita? Lembrando assim, que ele fala o quanto que a gente usa, em termos de tempo, a gente é avarento, né? Isso e mesmo. Em termos de cobrança também, na casa espírita, por exemplo, o quanto nós temos sido os fariseus, né? Com regras tão rígidas. E, às vezes, nessa rigidez, a gente afasta as pessoas, né? Então, quanto que a gente tem que ter cuidado com isso. A gente preocupa com o que o outro não está fazendo, se ele está assíduo, se não está, né? Às vezes, ele não vai na reunião, mas ele fica em casa, em oração, porque ele teve algum comprometimento, vamos imaginar, está com uma cólica intestinal, aí não vai ao centro, aí a pessoa já julga, ele não está indo, não está assíduo, não está fazendo a sua parte. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas regras, né? Com esse julgamento. A roupa que vai usar. Pessoas, né? É lógico que tem que ter um limite, né? É lógico que você não vai deixar ninguém, hoje em dia, né? Porque ele conta a história do... existe um bom senso, mas assim, se também ficar implicando demais,
E as regras, né, que são impostas. O que adianta a pessoa estar lá numa palestra que ela não está nem prestando atenção, ou está, às vezes, até incomodada com aquilo, né? Se ela, pode ser que ela esteja fazendo uma coisa melhor em casa, né? É lógico que a gente tem que ter a disciplina, né? Existe uma frequência e a gente precisa fazer um trabalho, mas é preciso tomar cuidado com tanto rigor, né? A questão dele fala da questão do bêbado, né? Quando o bêbado chega na casa espírita, que às vezes muitas pessoas mandam embora. Eu me lembro até que tem uma ocasião que um palestrante falou isso, que lá na casa dele lá não deixaram entrar não, podia entrar não. Quer dizer, complicado, né? Proibir as Não pessoas de são entrar. sãos que precisam de médico, né? É. É uma questão, né? Aí o Evangelho fala, né? Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmado em certas máximas que se tornaram proverbiais. A questão aí, né? Então é aquilo, você proclama uma fé, mas que você ouviu dizer, que você ouviu falar, você não passa a ter aquela interpretação a fundo, que é justamente você fazer silêncio, dedicar-se a Deus para ouvir o que Deus está dizendo, para você conseguir interpretar aquilo com coração, com sentimento. A gente é muito cheio de regra convencional, né? Mas, na realidade, o que a gente precisa? De uma interpretação mais profunda. É entender o espírito da letra. Se Jesus era o mestre, por que a gente não tenta entender mais? Aí a gente quer as coisas prontas. Eu acho até muito interessante, outro dia eu vi uma dessas palestras que a gente escuta aí na internet, e todo mundo, eu realmente fico encantada, né? Porque são muitas pessoas, um nível cultural grande que a gente não tem, às vezes um entendimento profundo. Mas o Aloysio falou uma coisa, não sei se foi ele ou foi o Saulo, porque o Saulo nessa série, né, que ele faz o estudo das obras de Emmanuel, né? Aí ele falou, gente, tudo está disponível no site, tudo que eu falo. Mas não escuta só, não. Pega, lê, interpreta, vê o nível do seu entendimento. Porque é agradável ficar ouvindo uma palestra bonita, muito agradável. Mas mais agradável ainda é quando você para, né, pega aquelas indicações, as leituras, e vai folhear. Eu costumo falar que o livro físico é um contato que a gente tem com ele que parece que ele realmente é trabalhar todos os sentidos, né? Que quando você lê, você está trabalhando a visão, a audição, o tato. Em determinadas leituras, parece que eu sinto até o cheiro, a vibração. Então, as palestras são importantes, são, nessa época, então está ajudando muita gente, mas a gente tem que ter esse caráter mais de profundidade, de querer entender mais, dando a nossa interpretação, estudando em conjunto. É igual aqui, quantas coisas a gente está descobrindo juntas, né? Através de um estudo, você vê, o Aloysio faz o estudo, a gente escuta, ouve, a gente já consegue interpretar melhor, né? A questão de trabalhar com a Bíblia mesmo, de abrir. Quantas passagens, às vezes, eu mesmo, nessa passagem do Evangelho, estou sendo sincera para vocês, quantas vezes eu li isso aqui? Muitas. Mas e o entendimento? Então, fui ter o entendimento agora. Numa passagem do Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou fazendo um link, né, uma associação lá com uma passagem que é do Velho Testamento. É muito importante a gente fazer isso, né? Aqui, ó, poucos, porque no entanto, cultura não é sabedoria, né? Só a cultura não significa que você tenha sabedoria. A sabedoria vai um pouco mais além. E aqui fala, olha, poucos, no entanto, a conhecem a fundo
E menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Muito sério, né? Então, olha, compreender a fundo, né, e deduzir as consequências. Então, o que que aquele ensinamento que está lá tem a dizer para mim? Como que eu posso colocar isso na minha vida prática? Porque em tudo isso eu vou ter uma consequência. Em todas as escolhas que eu fizer na vida, eu vou ter consequências e responsabilidades sobre elas. Então, quando eu começo a estudar, quando eu começo a entender o sentido profundo, aí a coisa flui com a vida da gente vai tendo uma qualidade e uma harmonização maior, quando eu começo a entender isso. Ele segue aqui dizendo, ó, fazem a forma como é escrito, o misticismo, que é intencional da linguagem, fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as compreender. Quer dizer, infrutiferamente. Quer dizer, você simplesmente ler o Evangelho, admirar o Evangelho e ficar lendo ele, lendo um monte de prece, mas sem você ter isso, um entendimento mais profundo disso, não é? Fica inteligível, né? Porque você não interpreta, então você só está lendo. Passam-lhe despercebida os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. É muito interessante, né? Quantas vezes eu já li essa passagem, assim, a introdução, né, do Evangelho e não conseguia, não tinha percebido a grandiosidade desse pedacinho. É o coração deduzindo as consequências dos seus atos, né? Que desafio que a gente tem aí. Aí depois do Evangelho, ele fala do livro Pão Nosso, né? Pão Você pegou o Nosso. Pão Nosso? Peguei, 83. Olha. Conforme o amor. E aí ele fala, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo não faltaram neste conceito de incompreensão, ou seja, ninguém sobrou, né? Todo mundo continuou. Está todo mundo continuando fazendo. Criando cada um dentro da sua religião, criando seus dogmas, cada um interpreta do jeito que lhe, né, melhora a vida. Ainda hoje. Pode ir. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordâncias. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhe competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo, que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante.
Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrará infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Quer dizer, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Então, eu me lembro que a gente tinha aquela senhora lá, esqueci o nome dela agora, que lia a Bíblia, ela lia a Bíblia direto. Mas se você perguntasse para ela, explica isso para mim, ela não explicava nada, né? Que só lia. Aquilo para ela era uma, sei lá, um mantra. Fazia bem para ela, era o que ela Conseguia reter. conseguia, né? E é o que ela entendia, mas ela não sabia explicar, não sabia... Esqueci o nome dela, gente. Esqueci. Uma senhorinha... Elza, né? Elza? Eu acho que era a Elza. E a gente depois que ela morreu, descobrimos que ela tinha uma filha, né? Eu estava já no finalzinho, a filha apareceu. E é engraçado que a gente a gente tem que entender. A gente tem que ter esse entendimento, né? E não É o condenar maior também. desafio hoje. Hoje não, sempre foi, né? Porque a gente se coloca numa posição de superioridade e acha que o outro tem que andar dentro da compreensão que a gente já tem. E aí eu fico pensando, quando eu penso isso, quando eu olho assim para trás para julgar quem está atrás de mim, né? Que a gente faz isso, né? Aí você fala assim, nossa. Aí eu fico imaginando assim, o que os mentores devem falar da mesma coisa em relação à minha pessoa, né? Oh, meu Zé lá não está fazendo, né? É porque até é nesse momento que você tem que fazer um sábado, né? Esse momento Essa que você está questão de julgando é a hora de você cooperar fazer o sábado. Cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória é muito sério. Porque é no silêncio que a gente ouve Deus, não tem que ficar, sabe? Fazendo barulho, tentando propagar aquilo que você está fazendo. Não. É onde que ele dá o exemplo do Chico, né? Que o o Chico não falava, né, que Madalena era prostituta, mesmo porque ela não era, né? Ela, segundo algumas histórias, ela não era prostituta, ela foi prostituída, é diferente, né? De ser prostituta e ser prostituída. E a questão do Judas também, né? Que ele fala que Chico jamais falava, Judas se suicidou, não sei disso. Ele evitava assuntos, né, que pudessem menosprezar as pessoas, né, tirar as pessoas de uma qualidade. Ontem eu assisti o Wagner e ele falou uma coisa a respeito do Chico que realmente assim, que ele em momento nenhum ele falava mal de ninguém. Ele não falava. E ele foi muito perseguido, tem um lado dele assim de perseguição, até entre os espíritas mesmo, que ele passava muito aperto, as pessoas deixavam ele com muito constrangimento. Então Wagner falou o seguinte, que quem convivia com ele aprendia a entender que quando ele falava de alguém é porque aquela pessoa realmente tinha muitos defeitos. E ele fazia tudo para que as pessoas não tivessem... porque quando a gente vê o defeito do outro, a sua tendência é o quê? É julgar. Né? Então, o que o Chico fazia? Aí ele dava aquela floreada na pessoa para que você desviasse o olhar para o lado bom que ela tinha, né? E ele tinha esse hábito de fazer isso. É justamente o contrário que a gente faz, né? Porque quando a gente vê um defeito do outro, o que você faz? Você acentua, você fala, você comenta, como se a gente não tivesse defeitos também. É igual nós conversamos com os idosos essa semana sobre a questão do apelido, né? Como é feio colocar apelido, que é falta de educação. Todo mundo lá tinha algum apelido, alguns não quiseram nem falar qual que era, né? Porque geralmente o apelido é uma coisa pejorativa, né? Que a pessoa olhou algum defeito, alguma coisa que não está de acordo com o que a sociedade espera de você, né? Dentro de uma regra, né? Do que a gente chama de um julgo mesmo, que você tem que ser dentro de um padrão, né? Que você tem que ter.
Eu achei Ele aqui fala mais... que uma conquista nossa, né, é para desvalorizar o outro. E esses preconceitos que a gente tem, né, eles fazem vítimas. Porque, às vezes, quando você acentua o defeito do outro, você joga o outro no buraco, gente. Isso é muito sério. Então, é o esforço que a gente tem que ver, né, de ver o lado bom das pessoas, das situações, das coisas. Eu gostei do exemplo que ele deu também, Rita, do Padre Manuel da Nóbrega, né? Em termos de convenções, né? Que falaram que ele não podia deixar os índios assistirem a missa de jeito nenhum, né? Porque os índios entravam para assistir a missa, né? Pelados. E ele continuou celebrando a missa para os índios e deixando que os índios entrassem pelados, né? É entender o aspecto cultural que né? Eles viviam daquele jeito, era uma cultura. Então, o que era mais importante? Eles serem evangelizados ou eles serem expulsos da igreja e não ter contato nenhum com o evangelho, né? Eu lembro muito da Madre Teresa de Calcutá, que ela falava, né? Talvez aquele que esteja próximo de você vai ser o único momento que ele vai ter o contato com o evangelho. E aí é a nossa responsabilidade, né, de tentar ser o tempo todo, ter esse tempo, né, dedicado a Jesus, a Deus, para que a gente aprenda com eles e que a gente possa ser esse evangelho vivo, né? Sem falsos formalismos, sem falsa superioridade. Tem um livrinho aqui do irmão José, ele tem uma mensagem tão bonitinha que eu gostei, acho que tem um pouco a ver com tudo que a gente está falando, que fala que a gente tem que aprender a subir. Para que tenhas mais ampla visão da paisagem no horizonte, aprende a subir. Com receio da altura, não permaneças rente ao chão. Liberta-te das amarras do comodismo que te oferecem ilusória segurança e sobe. Deixa para trás quem queira ficar. A questão do tempo de cada um aí, ó. É verdade que ouvirás impropérios de muitos. Outros, intentando derrubar-te, lançar-te-ão perigosos pertacos à distância. Quanto mais subires, porém, melhor compreenderás a pequenez de quem se movimenta no vale. E então, penalizado da ignorância daqueles que não se encorajam a acompanhar-te, além dos limites da própria conveniência, repetirás com Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, mostrando para a gente que o compromisso nosso, né, é elevação, que a gente tem que tentar subir. Quanto mais a gente tiver essa capacidade interpretativa, de entender, nós estaremos nos verticalizando e a gente vai enxergar o vale de outra maneira. E aí vai enxergar aquele que ficou para trás, entendendo que ele ainda está lá, mas que um dia também ele vai ter que subir. E a proposta nossa é toda essa, é elevação. O evangelho quer essa elevação de nós. Quando fala da importância da gente dedicar esse tempo a Deus, é que a gente precisa realmente fazer essa ascensão. E aí, quando a gente olhar lá de cima, você realmente vai falar assim, nossa, o outro ficou, ele não quis vir, mas ele vai chegar também. Então, esse sentimento, né, de compaixão, de perdão, é muito importante isso tudo, a gente... Sobre a questão da pausa, eu achei aqui, até foi por intuição mesmo, eu olhei esse livro aqui, chama Quando Voltar a Primavera, o livro, do Divaldo, pelo espírito da Amélia Rodrigues. Esse livro aqui, ó, é um livro que eu ganhei, ó, deixa eu fazer aqui, ó, Quando Voltar a Primavera. Eu ganhei em 2004, num dos primeiros grupos de estudo que eu participei. Acho que no dia 15 de janeiro me deram, foi no meu aniversário, o grupo de estudo me deu esse livro. Tem a assinatura aqui da Rosane, da Risa Dalva, da Ilane, da Dilva, da Délia, da Maria José, do Zé Carlos e do Adalto ainda. E do Jorge e da Heloísa. Todos eles participavam do grupo. E eu achei aqui, assim, por intuição, eu abri para procurar alguma coisa, né? E aí,
é sobre a pausa, porque é interessante, porque fala assim, ele fala da pausa, uma pausa de Jesus, vamos dizer assim. O título chama Ausência e Presença. E ele começa assim: quando iniciou o ministério, Jesus, né, ao iniciar-se o ministério, quando Jesus chegou, ele abandonou transitoriamente a convivência dos amigos e fez-se ausente por 40 dias, durante os quais foi comungar com Deus em extenuante jejum, para suportar conviver com os homens. Quer dizer, é a pausa que Jesus precisou fazer para conviver com a gente. E depois da crucificação, por 40 dias, ele se demorou entre os companheiros, oferecendo a sua presença amorosa, a fim de que confiassem no ministério abraçado. Quer dizer, olha, aí eu imaginei, porque isso eu pensei assim, é uma pausa. Jesus precisou de uma pausa de 40 dias, ele, né, para poder dar conta de conviver com a gente. E a gente não quer fazer uma pausa, né, uma vez por semana, por alguns momentos, por uma hora que seja, né? Sobre o sábado também, no livro Consolador, tem duas perguntas que falam sobre o sábado. A 130 fala assim, pergunta assim, operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? O descanso dominical, a resposta, né? O descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude, da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física, para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez de sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus em virtude da ambição, da prepotência dos senhores de escravos. Deixa eu fechar o negócio. Isso vai aparecer depois. Dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra, neste particular, porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E lá na 142 ele diz, poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? Uma opinião isolada nos conduzirá às muitas análises nos domínios de chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus. Sendo justo, neste particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. Lá no Falando a Terra também, né, que ele fala, não te confies ao extremismo. A eletricidade precisa de 2 polos, a ponte apoia-se em 2 encontros e a locomotiva corre sobre 2 trilhos. Olha, então tudo, né, é 2 questões, né? Você pode, se a gente está na matéria ainda aqui, é preciso cuidar dela, em todos os aspectos. Mas é necessário também que a gente tem que ter o lado espiritual, né? O tempo para Deus, ele tem que existir. A gente não pode trabalhar com extremos. A lei de Deus é a lei do equilíbrio. E a gente precisa estar muito atento a isso. Eu não sei se a gente já falou, mas eles falam das 2 asas, né? Da asa da sabedoria e do amor, né?
mas é também preciso voar, que é colocar em prática. Não diz você saber e amar se você não coloca isso na prática. Se você não voa, né, um pássaro que sabe voar, mas não voa, tem as duas Ele asas, mas não fala aqui voa. também, né, que a bondade é o princípio da elevação. No livro também falando a Terra. E aí ele termina, né? Quando o bem depende de consulta, o socorro chega atrasado. Né? Então, onde que ele falou da história do bêbado. Não, peraí que nós vamos lá. Chega um bêbado na casa espírita, você vai perguntar assim, peraí que eu vou ver lá se pode, se não pode entrar, o que a gente vai, o que o regimento está falando, né? Olha, eu passei por uma experiência que até hoje assim, isso me incomoda, ainda não consegui vencer, não. Tinha uma pessoa que estava bem saudável e me pediu uns livros espíritas para ler. Aí um dia ela veio aqui em casa e falou assim, você me empresta? Aí eu falei, não, vou emprestar sim. Mas sabe aquela coisa? Eu sou bem ciumenta em relação a livros e eu não levei muita fé que ela fosse ler, não. Um mês depois ela desencarnou. E quando ela desencarnou, eu falei assim, olha a responsabilidade de se espalhar o bem. Porque quando você consulta, ele chega atrasado. Aí eu fiquei imaginando como talvez se ela tivesse lido um livro espírita, né, não ia ajudar no processo. E Deus, ele usa o outro para ajudar. Talvez ela não fosse nem ler, talvez ela não fosse entender, mas parece que ele estava falando assim, vai ali na Neuzélia, ela tem milhões de livros, e o quanto que a gente falha. E eu hoje, quando já prometi a mim mesma, quando alguém me emprestar um livro, eu vou me desapegar rapidamente para pegar emprestar. Eu quando empresto um livro, eu ponho um bilhetinho dentro, que é um prazer eu emprestar, tal, mas que por favor me devolva, que tem mais gente querendo, que eu vou emprestar, porque eu empresto, não me emprestar não. Mas há pouco tempo eu peguei, tinha um livro, e eu dei o livro para alguém. Depois fiquei procurando o livro. Custei lembrar que eu tinha dado ele, porque eu estava procurando e eu tinha dado. Esse eu dei mesmo. Tem uns que eu sou apaixonado, mas tem uns que a gente pode. Porque tem alguns que você tem que ter mesmo, né? Você compra outro, né? Você compra outro, você pode comprar. Mas olha a responsabilidade, gente. Alguém. É porque Deus, a gente. Tem um desses livros que fala, a gente tem um registro no mundo espiritual. Então, quando tem alguém aqui na Pedro Drummond passando aperto, os espíritos imediatamente, quem está naquela região ali que pode ajudar, porque eles sabem que o cristão ajuda. Então, imediatamente a gente é intuído a estar próximo, a se aproximar, né? Só que a gente, às vezes, deixa isso passar por questionamentos dogmáticos, por egoísmo, né? Por ritualismo. Porque não está Aí atento. você fica assim, por julgamento. Mas fulana não precisa. Quem somos nós para medir a necessidade do outro? Então, é um convite, né, que Deus faz o tempo todo aí, né? Vamos aproveitar o tempo. Aqui o livro Vinha de Luz, no 113, chama A Fuga. Ele diz que está baseado em Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo
é conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo, recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho já está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe lá Deus quando. Então, é sábado? Não, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é todo dia. Todo dia você amanhece com novas oportunidades. Agora resta saber se você vai aproveitar a que tempo. E como o tempo é cíclico, e graças a Deus essa temos várias pandemia está mostrando encarnações, para a gente, né? o tempo é Vamos cíclico estar e não há fim dos tempos, mas sim de ciclos, nós estamos aí tentando num fim de ciclo, mas com certeza haverá um novo ciclo para nós. Que a gente saiba aproveitar ele, né? Que a gente saiba entender, porque está difícil de entender, mas a gente vai. O Mesmo que não Saulo, entenda, numa segue em live que ele frente. fez também, ele fala assim: quando você acordar, olhe, abra os olhos e olhe para o teto. Você está encarnado ainda? Então corre e vai trabalhar, porque você não sabe, né, a hora, o momento. Então agradeça a Deus, mais um dia, opa, estou aqui, mais uma oportunidade de trabalho. A gente sempre fazer isso. Achei interessante a visão dele, assim. Na hora, né? Acho que sim. Porque ele terminou... 21h59. A última leitura você já fez, né? Do Falando a Falar Terra, na você falou. Terra, só foi aquela frasezinha dos extremos. Não, é porque eu achei que não. Acho que é só isso mesmo. Dos extremos da bondade, né? E quando você questiona, o socorro chega atrasado. Então vamos terminar. Vamos seguir em frente. Eu vou terminar hoje com a prece, vou ler uma poesia do Cassimiro Cunha. Ah, que bom. Tá ótimo. Tá? A gente fica... Essa coisa da poesia, assim, eu estou me encantando, porque tem o Leonardo Machado, ele sempre começa as lives dele com uma poesia. Eu falei, gente, que vergonha, tem que aprender a gostar de poesia. E o Cassimiro Cunha, realmente, ele tem umas... O Chico tem umas psicografias dele que são bastante legais. Aí essa daqui chama Mensagem de Vigilância. Então, nós vamos encerrar, né, com essa poesia e com esse sentimento de gratidão aos mentores amigos da nossa casa, de Francisco de Assis, que a gente possa estar reunidos em vibrações de paz e de amor para toda a humanidade. Se buscas em tua fé roteiros de paz e luz, afeiçoa a própria vida, as instruções de Jesus. Não vale apenas saber. O aprendizado cristão reclama de todos nós esforço e edificação. Palavras, prantos, discursos merecem todo o respeito, mas são zero se lhes falta caminho nobre e direito. Muitos sabem todo o texto que a Santa Escritura encerra, mas vivem segundo a carne, colados ao pé da terra. Notamos por toda parte
nos templos do mundo inteiro, grandes lobos que se ocultam em fina lã de cordeiro. As teorias sem fatos, ao povo faminto em prece, são promessas enganosas do pão que desaparece. Todos temos fantasias de Caim, Judas, Pilatos, mas nunca seremos livres sem Jesus em nossos atos. Façamos, pois, cada dia bendita e nova cruzada, oferecendo ao Senhor nossa vida transformada. Sem Cristo no pensamento, sem Evangelho na ação, jamais venceremos na terra o dia da redenção. Muita paz e harmonia a todos nós. Graças a Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Aquele abraço.